que se encontram conectados à grande rede de comunicação aqui com o Centro Espírita Leon Denis. Todos nós recebemos a nossa página de abertura, na qual nós vamos começar a ler nesse momento. Conversões sérias. Falai ao coração. É por aí que farei mais conversões sérias. Se credes útil para certas pessoas agir pelos fatos materiais, apresentai-os pelo menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais desses fatos, porque os fatos apresentados em mais condições fornecem argumentos aos incrédulos em lugar de convencê-los. Capítulo 5, segunda parte, item 98. A mensagem de Erasto ao discípulo de Paulo, que Kardec inseriu no capítulo 5 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, merece acuradas considerações. Pena que aqui, a fim de não fugirmos ao objetivo que nos propomos, não possamos examinar-lhe mais do que o trecho que transcrevemos acima. O tema das conversões sérias enseja-nos algumas reflexões. O espírita, seja ou não médium atuante, não deve preocupar-se com a adesão de pessoas importantes ao espiritismo, tratando-as com uma deferência que não dedicam às pessoas de menor projeção social. Não deve fazer a essas pessoas de destaque concessões que habitualmente não faz aos mais simples. Numa reunião espírita, todos os participantes devem merecer o mesmo tratamento e ter as mesmas oportunidades de acesso a essa ou aquela atividade. Outrora, as portas de quase todos os templos religiosos escancaravam-se para receber os que pudessem doar mais, concedendo-lhes privilégios e títulos honoríficos. Sabemos, infelizmente, no que isso veio a dar. Muitos santos canonizados pela Igreja compraram a peso de ouro a auréola de santidade que ostentam na terra, nos altares de pedra. É preciso que todos compreendam que o Espiritismo é uma doutrina séria, que se interessa por adeptos sérios, que queiram ser respeitados pelos seus dotes morais, e não pela posição que transitoriamente ocupam. Quando o Espiritismo surgiu na França, foram os operários os que primeiro tiveram a sensibilidade de abraçá-lo. Os principais médiuns que assessoraram Kardec na obra gigantesca da codificação eram procedentes de famílias humildes. Falai ao coração, concita-nos Erasto. O sofrimento tem sido o maior instrumento de conversão dos homens à doutrina, porque em sua feição consoladora, somente ela satisfaz ao mesmo tempo aos anseios do coração e às exigências da razão. Só se converte realmente quem se transforma, e só transforma quem verdadeiramente foi tocado no íntimo, aceitando de iniciativa própria o Cristo no coração. Ainda em sua mensagem afirma Erasto: quanto aos incrédulos e aos sábios, piores que os incrédulos, não vou procurar convencê-los, não me ocupo deles. Serão um dia convencidos pela força da evidência.
Que os médiuns se acautelem, portanto, dando de graça a todos em parcelas iguais, o que todos de graça em iguais parcelas têm recebido de Deus. Odilon Fernandes, do livro Mediunidade e Evangelho, da editora ID, psicografia Carlos Bacelli. Muito boa para nossa reflexão essa página do Odilon. E agora, queridos irmãos, vamos sossegando nossos corações e mentes, colocar em nossa tela mental a figura do Cristo que mais nos agrada. E vamos conversar com Ele, dizendo assim: Senhor Jesus, que bom que escolhemos estar aqui, Senhor. Que bom que escolhemos atender ao Teu chamado, nesse ponto de luz que irradia para o todo mundo, uma das casas do nosso Pai. Estamos aqui hoje reunidos para estudarmos o livro dos médiuns, tendo como orientadora, como pessoa que irá levar os nossos raciocínios, a nossa querida Luzia Matias, que te pedimos, Senhor, envolva com bênçãos de luz e de paz. Teremos também a nossa querida Aline, à frente do Evangelho na hora dos passes. Que ela também receba todas as bênçãos, todas as luzes para a tarefa que se propõe a executar. E nós outros, Senhor, te pedimos, fica conosco, envolva-nos também. Viemos aqui em busca de algo diferenciado e que lá no nosso coração sabemos que só a Ti podemos recorrer. Esteja conosco, Senhor, nesse momento sagrado, nesse templo de luz que é a casa de Leon Denis. Que seja, portanto, Senhor, em Teu nome, em nome de Leon Denis, patrono do nosso centro, mas, sem dúvida, em nome do nosso Pai querido, pedimos a singela permissão para darmos por iniciados os estudos de hoje, aqui na casa, nesse horário de Leon Denis. Assim seja, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, já deu para perceber que hoje o estudo nosso é em torno do livro dos médiuns. E nós estamos no capítulo 5 do livro dos médiuns. Vamos ver aqui. Manifestações físicas espontâneas. No item de 96 a 99, que iremos estudar hoje. Então, segundo o pedido da nossa querida Luzia, a gente vai ler 2 itens do dia de hoje, sobre fenômeno dos transportes. Item 96, Kardec, juntamente com a espiritualidade superior, nos diz assim: esse fenômeno só difere daqueles de que acabamos de falar pela intenção benévola do espírito que o realiza, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos e pela maneira suave e muitas vezes delicada com que são trazidos. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar em que se está. Com mais frequência, são flores, algumas vezes frutas, balas, joias, etc. Item 97. Digamos, primeiramente, que esse fenômeno
é um daqueles que mais se prestam à imitação e que, por conseguinte, é preciso precaver-se contra a fraude. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestigitação em experiências desse gênero, mas sem ter contato com alguém do ofício, poderíamos ser facilmente enganados através de uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honradez notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. Finalmente, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único modo de descobrir o que fosse suspeito. Agora nós vamos passar a palavra à nossa querida Luzia, pedindo a Deus, a Jesus, que a abençoe e a envolva. Queridos, boa noite. A querida Luzia, segunda-feira, está se desmilinguindo a essa hora, né? Então, vamos trabalhar junto aí, né? Trocar informação e energia também, né? Isso é importante. O livro dos médiuns é talvez o conhecimento que a gente não tem como se envolver com a vastidão das propostas da doutrina espírita, né? É muito amplo. E assim, o livro dos médiuns é aquele com que eu tenho menos conversado ultimamente. Graças ao Penetro, a gente tem sido obrigado a fazer um pouquinho mais de amizade com ele. E isso está sendo bom, está sendo bom. Agora, quando se trata de um fenômeno desse, né, fenômeno de transporte, que a gente vai ver, talvez na literatura, ou talvez presenciar alguma coisa parecida, a gente fica pensando assim, para que estudar isso, né? Se é uma coisa tão incomum, se é uma coisa tão controversa, se é uma coisa ainda tão difícil de você separar o que é realidade do que é mágica, então a gente precisa fazer como o Odilon fez aí na mensagem e tentar tirar um conteúdo útil para o nosso dia a dia, né? Então, só para saber do que a gente está falando, fenômeno de transporte é quando um médium propicia que um espírito traga um objeto de outro lugar para aquele lugar em que a gente está. Sem dúvida que lá no momento de divulgação, de aproximação das pessoas do Espiritismo, a possibilidade desse fenômeno deve ter soado como uma coisa muito promissora. Você pega todos os sábios, todos os incrédulos, aí a gente pensa nos incrédulos da nossa família, né? Leva eles num centro, e lá o espírito o médium faz aparecer, juntamente com o espírito, um objeto que não estava ali. Nossa! Né? Pode parecer isso. Então, assim, o trabalho do espírito Erasto, nas mensagens que ele dá nesse conteúdo, é de dizer que isso realmente é uma coisa bastante de muita sensibilidade, uma coisa que causa um grande impacto, mas que, por outro lado, a gente, hoje em dia, então, né, já viu aí os David Copperfield, todos esses mágicos, fazerem aparecer e desaparecer coisas com muita facilidade diante dos nossos olhos. Então, essa é a restrição que o Erasto coloca. Realmente é um fenômeno de efeito extraordinário, mas que sempre pode ser atribuído a uma prestigitação, a um truque,
de mágica, né? Agora, a gente precisa entender por que esse fenômeno é tão raro. Uma das coisas que me ocorrem é que você, considerando o patamar de evolução moral da humanidade, se esse fenômeno fosse fácil de produzir, dá para imaginar o que ia acontecer, né? Qualquer objeto poderia ser trazido de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, fica evidente que nós ainda precisamos encontrar muita dificuldade para fazer isso, porque senão as coisas iam ficar muito esquisitas, né? Às vezes parece que aconteceu, né? A gente vai procurar um dinheiro e ele foi transportado para outro lugar, né? A gente vai procurar um objeto, ele também foi transportado, né? O contrário é mais difícil, né? Encontrar um dinheiro transportado onde não tinha. Mas a verdade é que é preciso que haja toda uma aceleração no processo de progresso moral para que esse fenômeno possa ser aplicado com consciência e com proveito em determinadas situações. O Erasto, ele faz um esforço danado para explicar como é que isso é feito. Porque Kardec quer saber, mas como é que faz isso? E afinal, qual é a dificuldade? Então, é um conteúdo que é passado por um espírito que estava, vamos dizer assim, entre aspas, especializado em participar desse fenômeno, só que, embora ele estivesse especializado em participar desse tipo de fenômeno, ele não tinha muito conhecimento, e nem muita moralidade, e depois aquela mesma coisa que ele respondeu, o Erasto vai responder dizendo, não é bem assim não, é isso mesmo, né? Então, quando você lê isso aí, eu, por exemplo, me lembrei da Enterprise, né? Então, a Enterprise tem lá um recurso de teletransporte, em que a pessoa ou objetos, né? Às vezes enormes objetos, muito pesados, né, são colocados ali e a gente presencia um fenômeno de aceleração das moléculas que fazem parte daquele corpo, até que elas vibrando, elas somem dali e vão se condensar lá no lugar para onde elas precisam ir. Como eu falei, felizmente ainda não temos essa técnica sobre controle, mas fica fácil da gente entender que é possível. Falta alguma aquisição moral e tecnológica, mas a gente entende que era possível. Agora, ao tempo que o Erasto estava dando essas explicações, as palavras e as ideias que as pessoas tinham, mesmo os ditos sábios, sobre a matéria, era uma coisa que passava por fluido, o fluido, os gases. E o Erasto faz uma profecia. Ele diz que naquele momento ele tinha que explicar isso assim, mas que muito breve, ao tempo da existência de um homem, você já teria condições de explicar isso melhor. Então eu peguei e fiz lá uma continha, né? Livro dos Médiuns, 1861. 1915, Einstein com a teoria da relatividade. Já tendo passado por toda uma ampliação do conhecimento do átomo, das partículas atômicas, subatômicas, do conceito de energia. Então, entre o momento em que foi lançado o Livro dos Médiuns, até Einstein, já maduro e demonstrando a sua teoria da relatividade, se passaram 54 anos. Menos que o tempo da existência de um homem. Então, o fenômeno basicamente é esse, não é? O espírito diz que ele esconde, oculta o objeto nele mesmo.
a gente sabe que o espírito encarnado e desencarnado é revestido de um perispírito. Isso é o conhecimento básico da doutrina espírita que explica toda a fenomenologia. Então, a gente, quando chega na casa espírita, ainda chega, às vezes já maravilhado com algum fenômeno que presenciou, que foi objeto, ou querendo se maravilhar. Mas a doutrina espírita tem essa missão de tirar essas coisas do espectro do sobrenatural, né? Então, a gente vai conhecer, se aproximar do que nós somos, cada um de nós. Cada um de nós é um espírito que está ligado a um corpo e ligado por esse intermediário conhecido por perispírito, que é feito de uma coisa que a gente ainda chama de fluido. Mas que já, entre a época em que Kardec trouxe essas informações e hoje, a gente já tem altas aproximações. Então, a matéria radiante, a matéria que irradia alguma coisa, hoje já é fotografada. A fotografia Kirlian, né? Quem foi aí numa feira esotérica, né? Botou o dedinho lá, viu que sai uma coisa em volta do seu dedo, né? Lá na fotografia. As teorias que estão hoje aí sendo colocadas em contraposição à ciência materialista, como Rupert Sheldrake, com os campos morfogenéticos, como Francisco de Biase, com a consciência holográfica. Então, assim, o que são essas palavras complicadas, né? São o resultado do esforço do homem para entender os fenômenos. A mesma coisa que o Kardec fazia. Então, naquele momento, o espírito entendia que ele meio que englobava o objeto e depois ele ia, junto ao médium, fazer como que uma entrega, uma devolução. E aí o médium englobava com o fluido dele e aí o objeto aparecia ali. Eu fui procurar um livro que eu estudei quando eu cheguei na casa espírita e que falava desse fenômeno, tinha inclusive uma foto, né? Mas esse livro está esgotado, que é No País das Sombras, da Elisabeth Desperance, né? Elisabeth Desperance foi uma médium com muita possibilidade mediúnica lá daquele tempo em que os cientistas estavam envolvidos em estudar, pesquisar, testar os médiuns. E ela tinha essa possibilidade, que é uma possibilidade rara, né? E está lá ela fotografada ao lado da planta que ela propiciou o transporte. O dado interessante é que aquela planta não existia ali naquele lugar, naquele país, né? Era uma planta vinda de outro continente. Isso o espírito fala que dá para fazer. Agora, não dá para trazer plantas de outro planeta. Graças a Deus, né? Sei lá do que uma planta alienígena é capaz, né? O Erasto fala, não dá para fazer, porque a natureza é diferente, né? Então a gente vê aí hoje que a humanidade já sonda outros mundos e vai fazendo contato com atmosferas completamente diferentes da nossa, com constituições de solo diferentes. Então, em havendo plantas lá, elas não têm como ser trazidas para cá. Mas de um continente para outro dá para fazer. Por uma coisa que o espírito explica usando os elementos que é possível explicar ali, fazendo esse processo. Eu estava aqui sentadinha, né, rebobinando para ver se eu me lembrava de outro fenômeno de transporte ou de aporte, e me lembrei que Leon Denis foi presenteado com um ramo de lírios oferecido por Joana d'Arc, através do médium. Né? Na época ele nem sabia que ela era Joana d'Arc, ela dizia que era o espírito azul, né? Ou a Sorella,
né, irmãzinha, e ele recebe esse buquê, esse ramalhete. Porque tem uma coisa moral muito complicada, né, que o Kardec pergunta para o espírito aqui. Mas vem cá, da onde você tirou isso? Não está fazendo falta, não? Né? Da onde você tirou essas balas? A pessoa que vende a bala não sentiu falta, não? Aí ele diz assim, não, porque eu boto o outro igual no lugar. Aí o Erasto diz assim, não, é isso aí mesmo, é um roubo, né? Um roubo fluídico. Então, fica fácil da gente entender que não é por aí, né? E o que não é principalmente por aí que o Espírito está chamando a atenção e o Odilon reforça? O que não é por aí é a gente buscar nessas coisas a nossa convicção. Então, todos nós precisamos fortalecer a nossa convicção. Então, tem pessoas que têm já uma convicção robusta, de uma forma muito natural, uma certeza das coisas, uma tranquilidade na diversidade, uma convicção da coisa certa a fazer, não tem dúvida quanto a isso. Por que se apresentam assim? Porque conquistaram isso em algum lugar do passado, e não foi vendo coisas maravilhosas. Fenômenos de transporte eu nunca vi, mas eu já vi outros. Já contei algumas vezes de um professor que a gente foi na faculdade, eu e uma amiga, e vimos o professor lá, chamamos por ele olhou para a gente, deu adeuzinho, né? E quando nós voltamos à aula, soubemos que ele tinha desencarnado. E aí eu e ela falamos quase que ao mesmo tempo. Puxa vida, naquele dia estava tão bem. Não estava, quer dizer, estava bem, mas não estava. Já tinha mais de um mês de desencarnado, né? E aí, diante desse fenômeno, o que eu e minha amiga fizemos? Nossa, nós precisamos entender o que é isso, vamos estudar? Não. Eu olhei para ela, olhou para mim, eu não falo sobre isso, você também não, e deixa isso para lá. Né? Então, o fenômeno costuma, muitas vezes, causar esse impacto de maravilhamento, às vezes causar essa comoção, mas ele não constrói convicção. E é aí que a gente, às vezes, no afã, na busca de se convencer, ou de convencer alguém, a gente quer confrontar a pessoa com o fenômeno. Às vezes me perguntam assim, mas como é que você acredita nessas coisas? E quando a pessoa pergunta isso, ela quer que eu conte para ela algum causo, né? Aqueles causos que a gente conta quando falta luz, né? E depois ficar com medo de sair pela casa com uma vela, né? Porque falar de espírito, todo mundo junto com a luz acesa, é legal, né? Assim, a pessoa espera que eu conte para ela alguma coisa milagrosa, alguma coisa retumbante. Mas qualquer pessoa que tenha uma vida na casa espírita, ainda que menos tempo do que eu estou, do que o outro está, mas tem uma vida, tem um dia a dia, tem um cotidiano, ela vai acumulando experiências. Você vai acumulando experiências que a matéria não explica. E aí você vai consolidando essa convicção. Então a gente fica querendo, né, ou não, ser testemunha de um fenômeno como, sei lá, Jesus apareceu para Maria de Magdala. Jesus colocou a mão de Tiago nas suas chagas. Jesus apareceu para Paulo de Tarso. A partir dali não tem mais como ter dúvida, né? Eu queria isso. Mas será?
Então, quem era Tiago? Quem era Maria de Magdala? Quem era Paulo de Tarso? Eram espíritos que tinham uma construção, porque senão ficariam naquela situação que Jesus falou: em vendo não acreditariam. Então, essa coisa de ver para crer não funciona. A crença, no ponto de vista da doutrina espírita, não é baseada em milagres. Ela é baseada na razão que filosofa, que pensa, que raciocina, que observa as situações do dia a dia, o conhecimento que se amplia e as experiências cotidianas que eu tenho certeza que aconteceram, vêm acontecendo com todo mundo o tempo todo. Ouvindo a palestra do Haroldo Dutra Dias, ele contando que ele estava estudando para uma prova, na véspera da prova, e adormeceu. Adormeceu e sonhou que ele estava fazendo a prova e um professor perguntava para ele sobre um assunto e ele não sabia nada sobre aquele assunto. Ele acordou apavorado, correu para o escritório, foi estudar aquele assunto. E no dia seguinte ele viveu essa situação. O professor escolheu aquele assunto e era aquele que ele foi estudar antes da prova, porque ele não sabia, né? Aí sai, nossa, e se acontecer uma coisa dessa com você, você acredita? Então, para que coisas dessas e outras coisas tantas que vão construindo em você uma convicção aconteçam, aonde é que você tem que estar? Trocando bom dia, boa noite na internet? Não. Vendo o noticiário na televisão? Também não. Jogando conversa fora? Também não. Aonde? Então, para que essas coisas que vão construindo a sua convicção te aconteçam, você tem que estar estudando. Você tem que estar trabalhando. Você tem que estar se trabalhando. Você tem que estar aonde os benfeitores do bem estão e estão produzindo fenômenos, não para a sua curiosidade, para o seu aprendizado. E não estão produzindo porque você pediu, estão produzindo porque eles são necessários. E você vai construindo, consolidando uma convicção. Então, se acontecesse facilmente a possibilidade de você receber um objeto teletransportado, você poderia ficar assustado, impactado, mas aí você descobriu que tem uma doença grave. Mas aí desencarnou um ente querido seu. Mas aí você está atravessando um momento econômico difícil. O que você faz com aquele objeto? Que consolo ele vai te trazer? Talvez seja como eu já ouvi as pessoas dizerem de alguns fenômenos, são possibilidades ainda desconhecidas da mente humana. Então, se você resolver explicar tudo desse jeito, então nós precisamos estar estudando. Precisamos estar estudando, de preferência ligados aos cursos, porque os cursos dão uma condução. Às vezes a gente vem para o curso pensando que vai ter uma aula magna com Allan Kardec. Não. Você vem para o curso só para você ter uma condução. Ter alguém que já fez aquele percurso antes e vai poder trazer você pela mão, conversando, às vezes sabendo mais do que você, às vezes sabendo menos, e aí a sua vez é de compartilhar o que você sabe, e você vai estar ali você poderá ser alcançado por um fenômeno belíssimo, que marca a presença da espiritualidade na sua vida. No trabalho do bem,
no trabalho dos passes, no trabalho da cura, da desobsessão, da obra social, você vai estar se mobilizando na direção do bem, você vai entrar numa conexão muito diferente da maioria das pessoas que está apenas vivendo por viver. A gente fala lá no Autocura assim, está vivendo na sala de espera da morte, né? Esperando ela abrir a porta e chamar o próximo. A sala de espera da morte é legal. Tem internet, Wi-Fi, Coca-Cola, biscoitinho, né? Daí você fica lá. Só está vivo porque ainda não morreu. É a única razão. Não tem um porquê, não tem um propósito. Então, assim, aqueles espíritos que te amam profundamente, eles vão tentar produzir alguma coisa que te sensibilize. Mas vai ser muito difícil, porque o seu foco, a sua atenção, vai estar em outra direção. Uma pessoa encarnada do seu lado, falando com você, enquanto você está digitando na internet, você não consegue ouvir o que ela está falando, que falar um espírito. Pelo pensamento, pela intuição, pela mediunidade. Muito complicado. Agora, se você está no estudo, está na prática de espiritualidade, que prática de espiritualidade não é frequência a casa espírita. Prática de espiritualidade agora que você está aí ouvindo palestra, né? E assim, se a gente pudesse observar o fenômeno dos espíritos, né? Se movimentando na direção dos seus interesses, a gente veria um outro cenário. Então, a gente olhando assim, está todo mundo quieto, sentado, né? Tem uns que nem estão tão quietos assim, porque a inquietação é muita, aí ele coça, né? Mas, no geral, está todo mundo quieto, sentado. Agora, os espíritos estão fazendo o quê? Os espíritos vão em casa com as suas preocupações, vão amanhã, vão no passado, né? Abstrai, pensa noutra coisa, fica nisso, né? E isso não é favorável a uma comunicação, a uma vivência espiritual. Então, você está numa palestra, você está num estudo, tenta fazer a conexão entre aquilo que está sendo falado e a tua vida, e o teu dia a dia. Sabe, uma pergunta assim, para que serve eu saber disso? Para que serve eu saber que há fenômenos de transporte e mais ou menos como é que eles se realizam e que eles são difíceis de fazer? Para que serve eu saber disso? Então, assim, os fenômenos que trazem convicção não são esses retumbantes, miraculosos, entre aspas, maravilhosos, entre aspas. Esses muitas vezes produzem estados alterados da emoção, que deslocam as pessoas do seu papel cotidiano para lugares de misticismo. Então, viver espiritualidade, segundo a doutrina espírita, é estar presente numa palestra, é atuar nas atividades propostas, é fazer o culto no lar. Então, para que você faz culto no lar? Porque mandaram eu fazer aqui no receituário, ó, né? E por que o receituário manda fazer culto no lar? É interessante, né, que mesmo quem não é muito caprichoso com cuidar da casa, sabe qual é a necessidade de limpar a casa e arrumar a casa, né? Sabe para que é, né? Para que limpa a casa? Para que arruma a casa? Porque é sujeira, né? Acho que eu passei meu sono todo para vocês, lamento. Posso fazer nada. Para que você limpa a casa? Você limpa a casa porque você sabe que casa suja dá bicho, dá micróbio, dá rato, dá barata, né? Então, o culto no lar é uma limpeza da psicosfera da casa. Então, é isso. E aí, se você faz isso, se você faz a prece,
antes de dormir, se você faz a prece ao acordar, se você faz a sua meditação diária, faz seu culto no lar, você vai tendo o quê? Ao lado dessa vivência da matéria, que é tão predominante na gente, né? Nossa, para arrumar o cabelo, leva quantas horas? Dependendo do cabelo, né? 1 hora, 2, 4, né? Para arrumar uma roupa que você gosta de botar aquela roupa para sair, para arrumar, tira uma, bota outra, né? Para comprar comida, para cozinhar a comida, para comer a comida, né? Para limpar a sujeira que você fez para fazer a comida. Então, assim, o corpo é extremamente absorvente de atenção, de cuidado. E, afinal de contas, ele é só instrumento, ele não é a razão da gente existir. Ele é instrumento do espírito. Mas se o espírito não tem vida espiritual, né? Não pensa como espírito, não trabalha como espírito, na vivência espiritual, na casa espírita, você vai começar a acumular experiências que a gente chama de fantásticas, porque são encantadoras, porque são comoventes, porque são sublimes, mas não são escandalosas. Então, assim, quando eu trabalhava aqui no Passo de Cura, teve uma época que eu estava fazendo uma dieta, né? Fazendo uma dieta maluca, assim, e aí eu vim para o Passo de Cura e eu trabalhava numa sala, né, com a Cidinha, e o Altivo trabalhava em outra sala, lá com o Dr. Herman. Quando começou o trabalho da cura, eu vi o Altivo, com o Dr. Herman, entrando pela sala, colocou a mão assim no meu plexo. Não tens fluido nem para ti, que vieste fazer aqui? Né? Então, assim, eu não falei para ninguém que eu estava de dieta, não falei nada para ninguém. Né? Aí você vivencia uma coisa dessa, assim, caramba, né? Como é que o espírito, na outra sala, tem essa percepção, essa visão do médium que está noutra sala? A gente acha que não tem, né? Mas tem que ter. Tem que ter, porque você dá recomendações para o médium. Você dá recomendações para o médium da alimentação, do teor das conversas, do sono, das leituras, do não uso de álcool, de carne. Você dá essa instrução para o médium, mas você pode garantir que todos cumpriram absolutamente à risca? Não é? Principalmente quando é preciso pensar na harmonia de pensamentos que você precisa manter para se preparar para um trabalho de cura, para um trabalho de desobsessão. É muito mais difícil de você garantir. Então, os dirigentes espirituais da casa, eles têm essa possibilidade. Porque eles não estão presos num corpo, nem presos numa sala, como a gente também não está. Só que eles já usam essa possibilidade da expansão do pensamento. Então, eles podem registrar uma turbulência aqui, uma perturbação ali, né? E ir lá e envolver aquilo, atender ou solucionar, ou aproveitar a oportunidade para ensinar alguma coisa, né? Então, a gente vai somando essas experiências, a gente vai aguçando a nossa percepção. Eu vim fazer palestra aqui um dia que eu estava com problemas pessoais bastante complicados. Estava me sentindo muito angustiada, muito. Mas eu vou lá fazer a palestra e tal. E aí, quando eu comecei a fazer a palestra, eu percebi que eu estava ótima. Eu estava tranquila. Aquele problema não tinha mais o mesmo peso. E eu até pensei assim, caramba, eu queria me sentir assim o tempo todo. Né? E aí depois você pega isso para pensar. Você já reparou como você se sente diferente depois que você entra no salão? Quando você passa daquele portão? Para pensar. Para pensar que um lugar para onde são atraídos
médiuns em desequilíbrio. Por que são atraídos médiuns em desequilíbrio para cá? Primeiro, porque a família traz. Segundo, porque às vezes o médico manda. Se meu filho procura um centro espírita, esse negócio não sei lidar com isso não. Né? E às vezes a própria pessoa não consegue se entender, se localizar nas coisas que ela mesma faz. Então vem pessoas com profundas alterações da emoção. E as reuniões transcorrem na mais absoluta serenidade. Não acontece nada que perturbe a paz do ambiente. Isso, para mim, é um fenômeno tão extraordinário, ou muito mais extraordinário, do que se aparecesse agora aqui, sei lá, um vaso de planta. Porque é muito improvável. Então, quantas pessoas estão hoje fazendo o COMP porque estavam com os diagnósticos psiquiátricos? Níveis de ansiedade descontrolado. Aí a pessoa entra aqui, vai ficar quietinha aí, sentada, né? Quietinho. E às vezes dorme. Aí fica aquele negócio, deixa dormir ou não deixa dormir? Eu acho que tem que deixar dormir, porque às vezes é o único lugar que a pessoa consegue dormir. Por quê? Porque existe um trabalho no portão. Existe um atendimento no portão para as nossas companhias espirituais. Para as nossas sintonias desarmonizadas. Para quê? Atendê-los para o bem deles e para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esses momentos aqui. E aí, se você presta atenção nisso, presta atenção em como você vem, passou, chegou, e como é que você está agora? Dá para a gente dar dimensão disso para quem não frequenta uma casa espírita? Não dá. Não dá. A pessoa não sabe nem do que você está falando. E a gente quer transfundir essa convicção de qualquer maneira. Olha, naquele dia eu estava assim, aí eu entrei lá, e aí eu me senti bem. Sei lá, é assim mesmo. A pessoa não tem dimensão. Só você que vive a experiência é que tem a dimensão da amplitude do fenômeno que você vivencia. E aí o que acontece quando você for embora? Aí você decide. Se você quiser continuar nessa paz que você está experimentando agora, se você quiser que esse sono aconteça no lugar certo, que é na sua cama, né? Se você quiser reter alguma informação que possa ser útil daquilo que está sendo passado aqui, não avisa para o pessoal que eles seguraram lá que você está saindo para eles te encontrarem no extra. E como é que a gente avisa? Pensando. Então, todos nós temos vibrações, teores de pensamento que atraem doença, perturbação. E a gente sabe quais são. A gente sabe quais são. Os palestrantes que estão vindo aí, da Bienal, de outros momentos, aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo, estão falando o quê? De perdão, de auto-perdão. Então, o que é que me liga às mentes em sofrimento? A culpa, a mágoa. Então eu venho aqui e assisto uma belíssima palestra sobre o perdão e auto-perdão, não é? Abraço meu companheiro do lado, saio daqui em alfa. Aí chego lá e retomo a minha culpa ou a minha mágoa, plugo outra vez. Então, se você prestar atenção nisso, isso é extremamente convincente. Isso cria aí o que o Odilon fala de conversão séria. Não é uma conversão de espetáculo, de show. Embora essas coisas tenham o seu papel, o seu lugar, o seu momento,
né? Então, às vezes, a gente precisa ver a pessoa andando sobre brasas, precisa ver a pessoa, sei lá, pegando uma cobra, um monte de coisa maluca aí. A gente precisa, às vezes, disso, em determinados momentos da nossa vida, agora me lembrei do professor Newton de Barros, né? Para impactar o nosso materialismo. Para que esse materialismo, que às vezes está até disfarçado de religião, mas que por trás daquele disfarce de religião tem um materialista, ele precisa ser abalado nesse materialismo. Então, às vezes, ele precisa, e um fenômeno desse tipo pode acontecer. Mas não é isso que faz diferença. Não é essa a conversão séria. A conversão séria é de quem busca viver uma experiência espiritual, entra num processo já tão ordenadinho, tão organizado. A gente, quando lê essas pesquisas de Kardec, a gente fica imaginando o que era as pessoas se reunirem para construir esse material de estudo. Então, hoje a gente tem o livro dos médiuns para a gente estudar, não é? Mas no tempo de Kardec, não, ele estava fazendo o livro. Então, as pessoas se sentavam, se reuniam para experimentar coisas, perguntar aos espíritos, elaborar aquilo. Agora você chega aqui e já encontra isso tudo organizado, ordenado. Então, qual é a sua parte que ninguém pode fazer para você? A parte que você pode fazer para você é a sua transformação. E essa é só você mesmo que pode processar. A gente teve entre nós um médium extraordinário, Francisco Cândido Xavier, né? Algumas pessoas vivenciaram, não sei se uma materialização ou um aporte de flores, não é? De perfumes, de remédios, e eram milhares de pessoas que iam a Uberaba para presenciar esses fenômenos. Para quê? Para conseguir acreditar. Para conseguir enfraquecer a estrutura materialista da sua psique, que é incompatível com a felicidade. O materialismo é incompatível com a felicidade. O materialista fica buscando prazer, e quanto mais tem, mais quer. A gente, quando fica vendo aí um montante desses roubos da corrupção, a gente fica pensando, meu Deus, mas para que tanto dinheiro? E se não tivessem sido pegos, estariam roubando mais. Para quê? Para quê? Para comprar mais sapatos, mais iates, mais aviões, mais, né? É o materialismo que faz isso. É o materialismo que faz isso. E isso é um sintoma de sofrimento. De extremo sofrimento. Porque como nós somos espíritos, quando a gente se impõe um silêncio ao espírito, a gente sofre. A gente sofre. E sofre porque é castigo? Não. Sofre porque está sendo convidado a ir ao encontro, a fazer a sua peregrinação. Eu vou andar lá no caminho de Santiago. Você vai lá andar no caminho de Santiago. Se você não tiver um trabalho de busca real de espiritualidade, se estiver querendo que andando lá naquele caminho alguma coisa miraculosa te aconteça, você vai acabar com menos dinheiro, com bolha no pé, e não aconteceu nada. Eu fui lá, Machu Picchu, vamos para Machu Picchu, para ter uma vivência espiritual, né? Aí chega lá, não tem oxigênio, a pessoa passa mal. Então essa experiência espiritual, ela está à nossa disposição aqui. Está aqui. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é? Que é o exercício, o cultivo, o dia a dia. É maravilhoso a gente ter um receituário. É maravilhoso a gente ter um receituário. É um acréscimo de misericórdia. É uma bênção. Mas será que tudo aquilo que eu pergunto para os espíritos, eu não podia perguntar para o meu espírito?
o meu espírito é muito antigo. Não é o meu da Luzia, não. É o de todo mundo, né? Muito antigo. Tem muitas experiências. Tem, inclusive, informações sobre as situações que estão acontecendo agora, nessa vida atual. Tem muitas respostas. Além disso, nós estamos em constante conexão com a espiritualidade, com o nosso amigo espiritual, com o nosso protetor espiritual. Será que tudo aquilo que eu pergunto no receituário, eu não posso perguntar ao meu amigo espiritual e fazer um silêncio interior para ouvir a resposta? E aí, quando a gente faz isso, a gente vive experiências extraordinárias. A gente vive experiências comoventes, impactantes e determinantes de uma convicção, muito mais do que se você vê aparecer numa sala um punhado de balas que o espírito pegou de algum vendedor da porta do municipal, né? Que não sentiu falta porque ele botou outras no lugar. É um engraçadinho, né? O espírito que dá a mensagem aí para Kardec. Então, nessa busca de convicção, muitas pessoas foram a Uberaba, fizeram filas pela madrugada fora. Todas elas que receberam cartas dos parentes desencarnados, todas elas que receberam pétalas de flores de Irmã Sheila, todas elas que experimentaram a cura, saíram dali com uma convicção consolidada? Com certeza que não. É muito fácil para a nossa mente encontrar uma explicação qualquer. É tudo clichê, ele dizia isso para todo mundo, né? Então, nós que não tivemos essa oportunidade de estar lá, de receber uma manifestação totalmente eloquente da realidade do espírito, nós temos os livros à disposição. Nós temos livros do Chico que contam tem lá todas aquelas mensagens e os dados de autenticidade que constam daquelas mensagens. Tem um grafólogo, palavra difícil, né? Grafólogo. Tem um grafólogo que foi consultado para ver se a assinatura era autêntica e ele atestou a autenticidade daquela letra e daquela assinatura na mensagem de um espírito desencarnado, confirmando a versão de que ele não foi assassinado, foi um acidente. E esse grafólogo depois foi estudar a grafologia à luz do espiritismo, para entender a situação, o que é isso, como é que isso é possível. Então, nós tivemos essa oportunidade de ter entre nós um médium de possibilidades mediúnicas extremamente vasto, amplo. O trabalho dele de uma vida está nos livros. Só precisamos o quê? Estudar, né? Então, na obra de André Luiz, tem revelações da ciência que só agora começam a ser compreendidas. Então, tem informações na obra de André Luiz que um grupo de médicos resolveu ir a Pedro Leopoldo dizer para Chico Xavier que aquilo estava errado. E eles foram. E o Chico ouviu e falou para eles: o nosso irmão André está presente, eu vou perguntar para ele. Perguntou e falou para eles assim: olha, nosso irmão André que está presente disse que ele está certo e vocês estão errados. Eu imagino com que arrogância que eles não se retiraram, né? Aquela empáfia, né? E só agora a ciência está retomando essa questão e observando que aquilo que André Luiz fala lá é correto, né? Então, na obra de André Luiz, nós temos trem-bala antes do trem-bala. A gente tem computador antes do computador. A gente tem holografia antes do holograma. Como é possível isso?
Como é possível isso? Na obra de Emmanuel, você tem registros históricos que só um pesquisador que tivesse se debruçado sobre aquela história, uma vida, teria condições de colocar daquela maneira que Emmanuel coloca em Paulo Estevão, história de Roma. Às vezes a gente pega um romance histórico, espírita ou não espírita, e eu, assim, que sou muito chata, eu leio uma página, e eu disse, não, esse pessoal naquele tempo não falava desse jeito. Essas ideias, esse discurso, totalmente improvável. Então, assim, quando você vê um escritor comum fazer um romance histórico de beleza, de profundidade, você vai ver, ele dedicou uma vida a estudar aquela civilização, os hábitos daquele povo, aquelas situações todas. Então, um escreve sobre o Egito Antigo, belíssimamente, a outra escreve sobre Lucas, belíssimamente. Depois de uma vida de estudo. Que vida de estudo que Chico Xavier teve para escrever há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois. E ali não tem nada que você lê e diga, não, isso aqui é absurdo. Porque se tivesse, essas críticas já tinham chovido sobre nós. Chovido. Mas não dá. E isso é o quê? Isso é extraordinário? Isso é impactante? Isso é passível de causar, de provocar convicções? E uma vez tendo causado convicções, essa convicção tem poder para promover transformações no espírito encarnado, acelerar o seu progresso, fazê-lo alavancar suas virtudes, arrefecer os seus vícios, ampliar seus conhecimentos, porque é esse o propósito, é essa a razão desse intercâmbio entre o desencarnado e o encarnado. Essa é a razão da mediunidade. Impactar o materialismo para nós que vivemos mergulhados na matéria. Obrigado, tá, queridos, pelo carinho. Muito bom, né, gente? Mas, infelizmente, a hora é implacável. E, com todo esse conhecimento, com tudo isso que a Luzia trouxe para a gente, que a gente possa meditar juntamente com a nossa página de abertura, em tudo isso que a gente ouviu hoje, estudou hoje, e que Deus a abençoe e que nós possamos tê-la aqui muitas e muitas vezes ainda. Agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o momento dos passes. Para a gente começar, a gente vai ler o Evangelho, que hoje é o capítulo 23, Estranha Moral, itens de 13 a 15, que a Aline vai comentar para nós durante o momento dos passes. A gente vai ler o item 14 e 15, pois é muito extenso. Deve-se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava declinando e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por simples respeito aos costumes, mas a crença havia desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é persistente e nunca cede à evidência. E quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que a eles se opõem, demonstrando de forma incisiva o seu erro, mais ele se estimula. Ele bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, porque a verdadeira fé não existe em sua alma. E o que ele mais receia é a luz que abre os olhos dos cegos. O erro lhe é proveitoso,
e por isso ele se apega e o defende. Sócrates também não havia formulado uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que então ela não prevaleceu naquela época, no espírito de um dos povos mais inteligentes da Terra? É que ainda não havia chegado o tempo certo. Sócrates não havia chegado o tempo certo. Sócrates semeou em solo não preparado. O paganismo ainda estava em pleno vigor. Cristo recebeu sua missão providencial na época certa. A totalidade dos homens do seu tempo não estava à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre. A maior parte delas não era muito clara, por terem sido apresentadas em formas alegóricas e em expressões figuradas. Daí o surgimento, desde o início, de numerosas seitas que pretendiam ter, todas elas, sem exceção, a posse exclusiva da verdade, e que o decorrer de 18 séculos não conseguiu fazer com que entrassem em acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, essas seitas se reprovavam mutuamente e atacavam umas às outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, sufocando-as em sangue e nas torturas e na chama dos fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos passaram a perseguidores. E foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Está comprovado que as guerras de religião foram as mais cruéis. Fizeram mais vítimas que as guerras políticas, e que em nenhum outro tipo de guerra se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. A culpa seria da doutrina do Cristo? Certamente que não, porque ela condena formalmente toda a violência. Alguma vez, Jesus disse aos seus discípulos: Ide, matai, massacrai aqueles que não creem em vós? Não. Ele disse justamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo e amai vossos inimigos. Fazei o bem àquele que vos perseguem. E Jesus lhes disse ainda: quem matar pela espada, morrerá pela espada. A responsabilidade não é, portanto, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e que fizeram dela um instrumento para servir às suas paixões, daqueles que desconheceram essas palavras: meu reino não é desse mundo. Vamos ficando por aqui e pedindo aos nossos médiuns que tomem os seus lugares. E nós outros não vamos nos importar com essa movimentação tão necessária que se faz aqui no salão para o posicionamento, para a recepção do passe. Solicitamos também aos nossos queridos internautas
que também se coloquem em posição confortável para receber, através do fluido cósmico universal, as bênçãos que daqui partirão até o ponto de recepção em cada lar em que esteja sintonizado com o Leon Denis. Senhor Jesus, chegou a hora tão esperada. Aquela hora, Senhor, em que nos colocamos mais pertinho, nos colocamos mais de pertinho com os nossos amigos espirituais, com os nossos guias. E é nesse momento que te pedimos encarecidamente, Senhor, abençoa os nossos médiuns, abençoa a mediunidade de cada um, para que a troca energética que se dará seja plena, completa e misericordiosa. Que seja então em teu nome, Senhor, em nome de todos os amigos espirituais aqui presentes, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos humildemente que abençoe esse momento, o momento do passe. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que o amor de Jesus nos envolva neste momento e que possamos receber as vibrações de amor que são direcionadas a cada um de nós. Queridos companheiros, na noite de hoje, quando estudamos acerca da estranha moral, quando ouvimos acerca da afirmativa de Jesus, não vim trazer a paz, mas a divisão, precisamos pensar, refletir, o quanto ainda trazemos em nós de um comportamento, de um pensamento ainda equivocado. A época de Jesus, quando ele vem trazer a lei de amor, de justiça e de caridade, ele não foi muito bem aceito na sociedade em que se encontrava, porque ela ia de encontro aos interesses, às conveniências dos fariseus, dos escribas, dos saduceus da época. E assim eles fizeram com que Jesus fosse morto, acreditando que matando o homem matariam a ideia. Mas não é bem assim. Sendo uma ideia verdadeira, estando nos desígnios de Deus, ela cresceu e ela se perpetuou. E hoje ainda permanece entre nós, viva, nos balsamizando, nos servindo de base, de suporte. Agora, já a época de Jesus, já a época de Sócrates, que veio também trazendo anteriormente um pouco já da doutrina que o Cristo nos traria, não haviam corações que pudessem receber essa verdade? Alguns, mas não a maioria. Ao tempo de Cristo, um pouco mais, ainda que algumas conveniências, alguns interesses pessoais fizessem com que fosse deturpado o conhecimento devido à forma alegórica com que os ensinamentos foram trazidos até nós. Se o amor deve nos aproximar das pessoas, se a doutrina do Cristo deve nos facilitar a convivência, por que será que algumas vezes nos afastamos de nossos irmãos, de nós mesmos, do amor? É essa a reflexão que fica a cada um de nós. A culpa é da doutrina do Cristo? Não, com certeza não. Mas a interpretação que damos aos conceitos que nos vem sido trazido. Que possamos compreender que o Cristo sempre veio nos trazer a verdade, mas algumas vezes não estamos ainda prontos, ainda não estamos querendo receber essa verdade que vem nos despertar
abrir os olhos dos cegos, como nos diz o texto. Tantas guerras em nome de Deus, muito mais que guerras políticas e muito mais atrozes. O Cristo veio nos unir enquanto irmãos, já que veio nos mostrar que somos todos filhos de Deus. Então, companheiros, na noite de hoje, que possamos refletir acerca do amor. Se ainda é um pouco difícil para nós perdoar, que possamos iniciar desculpando, porque nós também somos carentes de desculpas e de perdão. Que possamos entender então que é o amor que deve nos unir e que o Espiritismo, o cristianismo bem compreendido, vem trazer esse remédio salutar a todos os nossos corações. Muita paz a todos. Agora, Senhor, só nos resta agradecer. Agradecer por termos tido a oportunidade de fazermos parte desse banquete espiritual que aqui nos foi ofertado. Que nossos corações, que nossas mentes levem até os nossos destinos essas vibrações de paz, de harmonia, de calma e de fé. Te pedimos, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Que seja em Teu nome, em nome dos amigos aqui presentes, os amigos espirituais, aos nossos dirigentes espirituais, aos nossos dirigentes do nosso planeta, Jesus, o grande mestre. Te pedimos, principalmente em nome de Deus, a permissão, Senhor, de encerrarmos os trabalhos do dia de hoje. Assim seja, graças a Deus.